Olá pessoal, estamos aqui no episódio de hoje do nosso Algo Pensante para falarmos a respeito de inteligência artificial. Legal! Estou aqui com a Ana, a polímata, Charles, o mestre, e o humilde servo, o eterno aprendiz, Renato Grau. O primata. O Thanos. Isso é muita malcriação. Primata? Acho que o episódio de hoje não vai começar em paz. Vamos falar então de burrice natural. Todo mundo fala de inteligência artificial, você quer falar de outra coisa, né? Eu acho que sim. Veio o tom. Vamos lá, pessoal. Inteligência artificial. A gente tem ouvido muito todo mundo falar a respeito desse tema. Será que o conceito está claro para todo mundo que é inteligência artificial? É uma boa pergunta. Olha, Renato, ainda bem que você citou um pouco isso, né? A gente trabalha no mundo da tecnologia e inovação, de certa forma. Todo mundo fala muito, você vê muito curso, muito artigo, todo mundo escrevendo, tá? Mas eu não sei exatamente se as pessoas sabem realmente o que é. E até pelo fato de a gente ver tanta discussão maluca a respeito de as máquinas vão dominar o mundo, o que vai ser do mundo quando a máquina ganhar inteligência, ganhar consciência. Sim. Isso já me mostra que assim, a maioria das pessoas mesmo não sabe exatamente o que é. Não sabe qual é o potencial disso e se realmente isso vai ser uma ameaça ou não. Até os grandes pensadores, você vê, tem duas grandes vertentes, né? Que falam ou que vai dominar o mundo, que a gente vai se lascar, ou que vai ser muito bom para a gente vai sobrar tempo para fazer as coisas que a gente quer fazer ou gosta. Sim. Eu acho que vale começar pontuando, então, Renato e mestre Charles, Mestre. o que é inteligência artificial? Renato ou primata? A inteligência conceitos básicos, né? Você vai para o Wikipedia, você vai para o Google. Sim. Inteligência artificial é uma inteligência similar à inteligência humana, exibida por mecanismos ou por software. Então vamos botar essa barra aqui embaixo. Sim. Por inteligência artificial a gente tem que entender tudo que se cataloga dentro dessa categoria. Vou voltar a repetir. Inteligência similar exibida por máquinas, mecanismos ou software. E ela é um ramo da ciência da computação também, né? Que se dedica a entender como é que esse tipo de capacidade pode se abrigar dentro de conceitos de hardware mais duros, de mecanismos não biológicos, digamos assim. Tem um problema nesse conceito, né? Que é de saída definir o que é inteligência, porque a ciência não consegue se colocar até hoje de acordo sobre o que é uma inteligência. Mas se a gente for pegar essa definição de que é algo similar ao exibido pelo ser humano, dá pra gente ter um fio condutor aí da nossa conversa. Sim. E para quem não sabe, inclusive, né, o termo inteligência artificial, ele não é de agora. Ele vem lá da Segunda Guerra Mundial. Então, o matemático Alan Turing, para quem não assistiu o filme O Jogo da Imitação, a gente brinca aqui muito de cinema e tal, mas é um filme sensacional, e fala justamente da primeira aplicação de inteligência artificial, que foi na Segunda Guerra a tentativa com sucesso de decifrar os códigos alemães. Então foi o primeiro case de inteligência artificial, e a partir disso, da Segunda Guerra, realmente as aplicações começaram a ser mais desenvolvidas, né? Hoje, vocês podem citar alguns cases de inteligência artificial que estão no nosso dia a dia, inclusive? Tem o Google Home, né? Eu não sei se é tão inteligente ainda, mas eu vejo uma larga evolução. Eu gosto das coisas também, uso bastante. Você tem em casa, muitas vezes você faz algumas perguntas, ele responde de uma forma meio besta, né? Ainda. Mas eu estou vendo que, à medida que o tempo passa, essas aplicações vão ficando cada vez melhores. Sim. E esse acho que é o tom do mundo da inovação atual, né? De que a gente vai testando
melhorando as coisas sem ter muita preocupação em falhar, porque a falha, na verdade, é um aprendizado. Sim. E a gente vai evoluindo aí. Então, eu vejo que toda essa preocupação em relação ao tema inteligência artificial é que a gente começa a traçar uma linha exponencial dessa evolução de tecnologia e olha lá para frente e não sabe exatamente o que vai acontecer. Eu vejo muita gente com medo, né? Na parte mental humana. Tem medo porque a gente não consegue prever, né, um médio prazo o que vai acontecer quando isso vier à tona de fato. Sim. Acho que tem duas questões aí. Uma é, de novo, a gente não sabe o que é inteligência, nem a nossa própria inteligência, então, ou de outros seres sencientes, né? Até agora a gente não conseguiu se colocar de acordo em relação a golfinhos e macacos, imagina em relação à inteligência artificial, mas tudo bem. Vamos lá. Voltando ao caso dos primatas. Voltando aos primatas. Nossa, primatas, eu não coloco junto com você. Eu queria separar um pouco essa questão de visão de futuro ou de medo. Você perguntou, Renato, exemplos de inteligência artificial no nosso dia. Acho legal, né? Deixar isso bem claro. Acho o mais simples, assim, porque ele atinge de alguma maneira todos nós, a gente tem contato diário, são os próprios assistentes pessoais embarcados nos nossos celulares, né? Sim. E aí a gente tem que colocar... o ser humano ele não tem uma relação boa como espécie com nenhuma outra espécie. Nós biologicamente somos algo que foi criado para se preponderar dentro de um universo de extrema competição e dentro de uma situação onde o ser humano, para se sobressair, ele tem que necessariamente subjugar. Sejam outras espécies, seja a natureza, né? Sim. Então, assim, essa questão da inteligência artificial, ela toca em dois pontos sensíveis. Se realmente ela tende a se acelerar, né, e a gente vê cada dia mais ela chegando perto, pode ocorrer que, da mesma maneira que nós justificamos a nossa inteligência superior como sendo algo que inerentemente nos permite subjugar as demais espécies, talvez o medo que muita gente tenha é que a inteligência artificial desenvolva o mesmo pré-conceito, colocando a inteligência acima de qualquer outro fator para subjugar a humanidade e nos colocar numa relação como a que nós temos hoje com os chimpanzés, ou com as formigas, ou com as abelhas, onde está todo mundo aí para servir a gente, né? Então a gente tem que se equilibrar um pouquinho em cima desses conceitos. Eles são muito finos, eles são muito delicados. Se você perguntar a minha opinião, eu acho que, como eu já falei anteriormente, a melhor coisa que aconteceu para o ser humano foi a capacidade de criar a inteligência artificial. Por quê? Porque aí a gente vai perceber o quão humanos nós somos. E talvez isso traga uma outra perspectiva à nossa espécie, e aí a nossa relação com as demais entidades vivas mude. Então, mas olha só o que você falou. Nós, humanos, criamos a inteligência artificial. Isso. Nós, humanos, queremos ser preponderantes a todas as outras raças e inteligências. Será que nós não vamos ensinar a inteligência artificial a ser preponderante à nossa própria raça? É uma ótima pergunta. Eu acho que é isso que causa o medo na maioria das pessoas, né? A nossa inteligência, o nosso cérebro, vamos dizer assim, foi desenvolvido de baixo para cima, como se fosse uma casa. Na base da casa ali está tudo que é relacionado à sobrevivência. Então trabalha ali as pessoas que cuidam da temperatura da casa, que cuidam, né, do bem-estar da casa do ponto de vista mais básico. Sim. Só que aí no último andar entrou ali, se mudou uma empresa de cinema, né? E que faz todo tipo de filme. Então, se você está no filme ali que estão fazendo Lawrence da Arábia, então, talvez algumas pessoas não tenham visto ainda, porque é um filme um pouquinho antigo. Mas é um filme no deserto, né, que você conseguia ouvir as pessoas suando, praticamente tão quente que era. Só que é só um filme. E aí, só que a parte de cima da casa não conversa com a de baixo. E a de baixo vai ficar desesperada aqui para diminuir a temperatura do ar-condicionado, porque está quente. Né? E no fundo é isso que acontece. A gente tem essa empresa de cinema, que a gente pode chamar aí do nosso córtex, o córtex pré-frontal, que é o que a gente desenvolveu a mais aqui, vamos dizer assim. Sim. E ela serve para resolver problemas complexos. É por causa disso que a gente consegue ir para a Lua, porque a gente traça vários cenários, consegue descobrir tudo que pode dar errado, certo, etc. E você consegue fazer um foguete, consegue criar inteligência artificial e tal. Né? Só que ao mesmo tempo, essa mesma parte, ela também às vezes age contra a gente.
Porque a gente também começa a criar cenários, quando não consegue entender o que vai acontecer, a gente começa a criar cenários assim, ruins, nefastos, aquilo gera medo na parte de baixo da casa, e as pessoas começam a se comportar de uma forma complicada. Mas eu de certa forma, ouvindo o que a Ana estava falando, eu acredito muito que embora a gente sempre tenha, na verdade, tentando replicar algo nosso, como na Revolução Industrial foi replicar, melhorar os nossos membros, né, de correr mais rápido, inventamos o carro, precisava levantar mais para fazer trabalho em massa. Chegar mais longe, tudo foi. Aí veio a era da expansão da consciência, vamos dizer assim, do cérebro. Então a gente pensa mais rápido, a capacidade de processamento, processa mais informação, a gente tem mais memória, né? Criou-se aí, né, HDs, enfim, cada vez diminuindo mais o tamanho. Você pega 56, quanto era um drive de 5 MB? Era uma sala. Sim. Hoje em dia, 5 MB não serve para nada, né? Enfim, e essa foi a expansão do nosso cérebro, das capacidades cognitivas, né? E da memória. E é o que ela falou. Eu acho que à medida que a gente vai começando a botar a máquina para fazer isso que a gente, né, coisa que a gente não consegue fazer, a gente vai descobrir vai fazer o outro caminho, que é o outro lado, a nova tendência, para mim, que é o caminho do coração, que é descobrir de fato o que é ser humano, de verdade. Talvez uma lição de humildade. Sem sombra de dúvida, né? Isso é uma qualidade que coletivamente nós padecemos assim terrivelmente. Deve ter sido algum bug dentro do processo evolucionário. Eu tenho uma questão em relação ao que o Charles fala. Eu sou mais durona, né? Eu sou mais marvada. Eu acho que sim, a gente pode estar entrando uma era de expansão de consciência, mas diferentemente da inteligência artificial, que aprende com os próprios erros e se autocorrige num ciclo de vida de um software e consegue evoluir muito mais rapidamente, a gente como ser humano está sempre tendo que recomeçar do zero a cada geração. Infelizmente ou felizmente, sei lá, o que os nossos antepassados sentiram, sofreram e passaram não automaticamente está cravado no nosso gene. Então, eu acredito que a inteligência artificial ela veio para suprir uma falha que nós temos como espécie, que é a capacidade de não conseguir transmitir inerentemente o que aprendemos aos nossos filhos, senão através da experiência. O que talvez também, no fundo, seja uma falha, se você olha do lado da inteligência artificial. Porque se a gente é falha na transmissão da informação, ela é sempre falha na questão da percepção de como ela aprende, porque ela só aprende através da inteligência. E nós não. Nós ainda conseguimos aprender através do corpo e através da consciência. Então, eu queria aproveitar essa discussão a respeito de inteligência artificial para deixar uma pergunta para quem está nos prestigiando. Dentro da questão do conceito de inteligência artificial, dentro desta lição de humildade, talvez a gente tenha, o Charles falou da inteligência artificial como uma extensão da humanidade. Será que realmente a inteligência artificial não é uma oportunidade para a humanidade? Muito bem. Boa pergunta, Renato. Eu torço para que sim, cara. Eu também. É isso aí. Eu espero que sim. Eu acredito que sim também. Então, muito obrigado. Esse episódio foi muito bom. Queria que vocês refletissem.